Olá, tudo bem? Professora Carla estamos falando. Sou coordenadora e docente da Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e também juíza federal na 4ª Região. Estou aqui, então, para auxiliá-los na resolução de uma questão que foi exigida no último TRF da 3ª Região, no 19º concurso. Vamos lá? Então, exigia a disciplina de tratados, especificamente a aplicação de tratados segundo a Convenção de Viena, né, sobre o direito dos tratados de 69. Então, para a resolução dessa questão, nós precisamos ter bastante clareza em relação, principalmente ao artigo 30 dessa convenção, que diz com a parte da sucessão de tratados quando versem sobre as mesmas disposições, né? Então, nós vamos aqui analisar justamente o artigo 30, para que possamos ter clareza para resolver essa questão, então, que pegou muitos candidatos bons, porque ela realmente tem uma capciosidade, se a gente não compreender bem as disposições aqui do artigo 30, a gente pode escorregar. Então, para evitar isso, vamos lá. O artigo 30, no item 2, nos comenta, né, acerca da prevalência do critério cronológico, ou seja, se nós tivermos um tratado, dois tratados, né, com datas sucessivas e o posterior, né, efetivamente for disposto de forma diferente do anterior, a regra geral é que sempre o mais recente tenha preponderância, perfeito? Então, é uma regra que nós também temos aqui no nosso direito interno e é o que prevalece pelo critério cronológico. Mas o problema surge quando nem todas as partes que assinaram, ratificaram o tratado anterior são também partes no posterior. E aí, como é que se dá a resolução e qual prevalece nesses casos? Então, o item 3 do artigo 30 nos coloca que quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, ou seja, essa suspensão ou decorre de tratado ou de convenção das partes, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com o tratado posterior, certo? Então, quando todas as partes, né, todos os estados envolvidos na situação específica que demandam a aplicação desse tratado são todos eles partes em ambos os tratados, ou seja, ratificaram tanto o tratado anterior quanto o posterior, nós sabemos, então, que vai ser aplicado o posterior e só aquilo que não for incompatível, né, com o posterior, há a possibilidade de aplicação da regra, né, disciplinada no tratado anterior. Aqui nós temos no item 4, de outra forma, que quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes, ou seja, nós temos alguns estados que ratificaram o tratado, por exemplo, a Convenção de Nova York, que é de 1956, e nós temos um tratado posterior, mais recente, de 2007, que é a Convenção de Haia, né, também sobre prestação de alimentos na órbita internacional para outros membros da família, em que foi ratificado pelo Brasil em 2017, e que nem todos os estados com que o país, né, o Brasil, se relaciona já fazem parte dessa nova convenção. E aí como é que fica, né, essa disposição? Aí a disciplina vale o que está aqui na linha 4, né, do artigo 30, que nos refere, então, que nas relações entre os estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no terceiro, ou seja, se eu estou tratando, por exemplo, com a Bolívia, e a Bolívia já ratificou, né, tanto a Convenção de Nova York quanto a Convenção de Haia, eu vou aplicar a convenção posterior, que é a nova Convenção de Haia, né, de 2007, ratificada pelo Brasil em 2017, e naquilo que não for incompatível com a Convenção de Haia, eu posso aplicar o tratado anterior, que é a Convenção de Nova York de 56. Naquilo que conflitar com a nova resolução, o novo tratado, obviamente não se aplica, porque ela acaba sendo, então, revogada em relação a esse ponto. Já nas relações entre um Estado-parte nos dois tratados e um Estado-parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege seus direitos e obrigações recíprocos. O que ocorre aqui? Eu tenho, então, um Estado que, por exemplo, a Bolívia e o Brasil, que já fazem parte da nova Convenção de Haia e também são membros da Convenção anterior, e eu tenho um Estado, por exemplo, a Venezuela, que não ratificou a nova Convenção de Haia. Então, eu não posso
nas relações entre Brasil e Venezuela sobre prestação de alimentos internacionais, exigir da Venezuela a aplicação das regras do tratado posterior, porque ela não faz parte do posterior. Então, em relação a ela, nós teríamos que aplicar o tratado anterior. E é isso que, então, menciona a linha B do item 4 aqui do artigo 30. Eu trouxe aqui um esquema mais prático para a gente poder visualizar melhor tanto a regra do parágrafo 3º, né, quanto do 4, inciso a linha A, quanto também agora o parágrafo 4º. Então, em relação ao terceiro, nós temos a regra que todos os Estados-membros são partes de ambos os tratados. Então, tanto o Estado A, B e C são partes dos dois tratados. Então, o Tratado Amarelo, digamos, por exemplo, de 1970 e o Tratado Verde de 2010. Como todos os Estados são membros dos dois tratados, vai prevalecer o quê? O Tratado Verde, que é o mais recente, e naquilo que não conflitar, né, o Tratado Amarelo pode ser aplicado quando não colidir com regras, né, do Tratado Verde. Essa é a regra do parágrafo 3º. Entretanto, nós temos no parágrafo 4º que, quando o Estado A só faz parte, por exemplo, do Tratado anterior, do Tratado Amarelo, e o Estado C só faz parte do Tratado Verde, como é que se dá as relações entre esses Estados? Então, naquelas relações em que o Estado A se relaciona com o Estado B, nós vamos ter que aplicar necessariamente o Tratado Amarelo, porque em relação ao Estado A, só faz parte do anterior. Então, por isso que vai prevalecer as regras do Tratado anterior. Em relação às relações firmadas entre Estado B e C, como o Estado B faz parte do anterior e do posterior, e o C só do posterior, necessariamente terá que ser aplicado nas relações em que devedor, por exemplo, reside no Estado B e o credor no Estado C, nós vamos ter que aplicar necessariamente as regras da nova convenção, do Tratado Verde, mais recente, porque o Estado C só faz parte do mais recente. Então, essa regra do artigo 30 nos traz, então, essas disposições que eram necessárias para fins de nós resolvermos, então, e apontarmos aqui para a examinadora qual era a questão incorreta em relação a essa assertiva aqui da questão 94. Então, nós temos, então, que quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos estados, ou seja, a aplicabilidade do artigo 4º, né, do parágrafo 4º, estabelecendo-se entre um estado-parte em ambos os tratados e um estado-parte somente no tratado mais recente, aplica-se o mais recente. Exatamente isso, correto, porque nós temos, então, que são dois estados, ou seja, A e B fazem parte dos dois, e o C, digamos, só faz parte do mais recente. Então, em relação ao C, necessariamente, nós teríamos que aplicar o mais recente, porque ele só faz parte do mais recente. Letra B. Quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos estados, normalmente, novamente, a regra do artigo no parágrafo 4º, estabelecendo-se entre um estado-parte em ambos os tratados e um estado-parte somente no anterior, aplica-se o anterior, óbvio, né? Essa é a questão da relação entre estado A e B, que A só faz parte do anterior, portanto, necessariamente em relação a A, que só faz parte do tratado anterior, tem que se aplicar o tratado anterior. Letra C. Entre os estados partes nos dois tratados, só se aplica o anterior no que ele não for compatível com o novo tratado. Aqui é exatamente o contrário, né? Ele só será aplicado no que for compatível. Porque naquilo que colidir com o tratado mais recente, revoga-se, né, derroga-se essas regras e, portanto, não tem aplicabilidade. Essa é a regra, então, do parágrafo 4º, inciso 1º, né? Então, nós temos aqui, a violação de um tratado pode sujeitar o Estado a ser responsabilizado em âmbito internacional, sendo que os conflitos porventura existentes são, na maioria das vezes, resolvidos por meio de interpretação. Essa é uma disposição também que está prevista na Convenção e é a regra geral, né? E por meio da interpretação resolve-se o conflito. Então, a questão 94 nos exigia o conhecimento das regras dos tratados, principalmente da parte de sucessão sobre tratados da mesma matéria, e exigia, portanto, o conhecimento aqui para fins de resolução e marcar, então, a letra C era o gabarito, era a única assertiva incorreta que era necessária, então, ser marcada, certo? Eu espero que tenha resolvido a questão, tenha sanado as dúvidas, eventualmente, que tenham ficado, e desejo muito sucesso para vocês no concurso do TRF3, viu? Até a próxima. Um abraço.